Oi, se você, assim como eu, gosta de filme, acho complicado não gostar de filme, principalmente nos dias atuais, mas há pessoas e pessoas, fazer o quê? Mas se você, assim como eu, gosta de filme, principalmente slasher, que eu gosto bastante de slasher, e você tem um costume de ver filme, você claramente é uma pessoa que tá inteirada nos últimos filmes lançados, tá inteirada nas últimas postagens, enfim. E o vídeo de hoje é sobre Until Dawn. Não o jogo, o filme. Until Dawn, Uma Noite de Terror. Eu nunca joguei o jogo, então não esperem uma análise de uma pessoa que já jogou esse jogo, porque eu, na verdade, nem sabia da existência dele. Eu só tava procurando um filme pra assistir, vi esse e eu descobri... Eu sabia que era um filme baseado em um jogo, que era um filme inspirado em um jogo, mas eu não pesquisei a fundo sobre o jogo e, francamente, jogo não é muito a minha área, não é muito a minha praia. Mas eu fui assistir. Basicamente, o que é a premissa de Until Dawn e o que eu achei do filme. E, de novo, volto a reforçar que isso é muito importante. Eu não joguei o jogo. Eu não sei do que se trata o jogo. Eu vi que uma galera que comentou, eu fui pesquisar um pouco sobre o que a galera tava achando desse filme, e eu vi que uma boa parte da galera que jogou o jogo não curtiu muito o filme. O motivo? Também não entendi. Mas acho que eu não entendi porque eu não joguei o jogo. Enfim, aqui vai meu ponto de vista. Primeiro, a história que a gente é apresentada. A gente tem 8 personagens, não. A gente tem 5 personagens, que é a Clover, a Megan, o Max, a Nina e o Abe. Esses 5 personagens, eles estão numa espécie de viagem, que enquanto para todo mundo essa viagem tá sendo uma despedida. Despedida de quê, você me pergunta? Da Melanie. Quem é Melanie? É a irmã da Clover. Aparentemente, a Melanie, que é a irmã da Clover, ela desapareceu há um ano, eu acho. Não sei, há um tempo. Ela desapareceu, ela tá desaparecida. E aí, eles decidiram fazer uma viagem, meio que passando pelo caminho que ela foi. Porque antes de todo esse filme acontecer, pelo que eu entendi, parece que a Melanie e a Clover perderam alguém da família. Foi meio complicado, elas tiveram uma briga. E a Melanie vazou da cidade. Não é burra, mas... enfim. Aí ela foi embora e aí desapareceu. Não mandou mensagem, não falou com ninguém. Eu faria exatamente o mesmo. Mas ela desapareceu. E aí eles decidiram fazer, né, essa rota que ela fez. Baseado em quê? Baseado em... eu não sei se seriam os últimos vídeos antes dela desaparecer. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso porque no início do filme a Clover tá assistindo um vídeo da irmã dela no lugar que ela acabou de chegar. É tipo isso. Então eu acho que teve uns vídeos anteriores antes dela realmente desaparecer. Só que pra todos os amigos da Clover, aquela viagem tá sendo uma despedida. Tá sendo tipo assim... uau, a Melanie morreu, então a gente vai passar por todos os lugares que ela passou pra gente sentir que tá se despedindo dela. Eu não entendo essas coisas muito de despedidas, então eu peço perdão por essa parte. Mas pra Clover tá sendo assim, excelente oportunidade pra eu caçar minha irmã. Porque ela tem certeza que a irmã dela tá viva. Assim, eu não sou pessimista, mas... um ano de desaparecido quase sempre é morte. Meu ponto de vista. Isso vai de mim, entendeu? Mas tudo bem. Aí, o que a gente sabe a princípio? Que há algumas coisas nos personagens que eu, julgando pelo que eu entendo de filme, que não é muito... que é colocado pelo diretor para você se importar com os personagens. Ou seja, é aquele tipo de informação sobre o personagem que você recebe para você se sentir
conectado com ele, pra você se ligar com ele, você falar, nossa, gostei de você. Ou então, se por acaso ele morrer durante o filme, você falar, nossa, eu tô triste porque ele morreu, porque eu gostava tanto dele. É tipo isso, é tipo essa vibe. Aí nós temos a Clover, que pra mim, assim, ela é 100% irracional, o que de certa forma eu entendo, porque ela perdeu, acredito que perdeu os pais e perdeu a irmã, então é compreensível ela tá meio irracional e tomando atitudes precipitadas. Mas, sei lá, eu não achei ela mais do mesmo, entende? Eu acho que ela ficou muito presa nessa personalidade. Não vi muito desenvolvimento nela. Tipo, a história dela é tocante, é compreensível tudo que ela faz, mas eu não liguei muito pra história dela, sendo bem sincera. A gente tem o Max, que a minha relação com o Max é de amor e ódio, porque ele é bem insuportável pra mim, bem insuportável mesmo. Eu achei ele bem chato, muitas vezes. Nossa, ele é bem chato mesmo, assim. Nossa, bem chato mesmo. Ele me irritou em muitas cenas. A personalidade dele não existe, porque a personalidade dele é ser apaixonado pela Clover e não ter superado que ela terminou com ele. Então, basicamente, o filme gira em torno dela fazendo cagada e ele fazendo cagada em dobro porque ele quer ficar o tempo todo perto da Clover e apoiar as cagadas dela. É basicamente isso. Mas tem alguns momentos lá pro final do filme que ele toma umas atitudes legais, umas atitudes bacanas que eu olho e falo, por favor, não matem ele. Ele é bacana, ele é aceitável pro mundo. Então, eu não sei, eu odeio, mas eu também gosto. Enfim, é o Max, né? Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver e vai entender. A gente tem a Megan, que, assim, é uma das minhas personagens favoritas. Eu gosto bastante dela. Eu achei triste a forma como eles não exploraram muito ela. Eu acho que seria muito mais legal se ela tivesse aparecido mais. Achei que ela apareceu bem pouco no filme. Mas eu gosto dela. Ela tem um detalhe. Enquanto a Clover é a que a personalidade deles é bem rasa, tá? Não esperem personagens profundos nesse filme. A personalidade da Clover é ter perdido a irmã e tá em depressão e ter tentado se matar 2 vezes. Eles deixam muito claro esse fato. Vocês vão ver repetir nesse filme muitas vezes que depois que ela perdeu todo mundo da família dela, ela tentou se matar 2 vezes. A gente vai ouvir isso muito durante o filme. O Max é ser apaixonado pela Clover e ser insuportável. E a Megan é ser espiritualista. É basicamente isso. Não tem muito sobre ela. Basicamente, ela é a única ali que acredita em alguma coisa que... Uau, eu estou conectada, eu sinto as energias. É tipo isso, é umas paradas meio assim. E por que a gente sabe isso? Simples, porque logo no primeiro take do filme, quando eles estão lá no último lugar que a Melanie foi vista e gravada, ela fala, vamos dar as mãos, talvez eu sinta alguma coisa no ambiente. É essa forma deles mostrar a espiritualidade dela. E talvez eles tenham usado disso pra tornar ela o primeiro alvo fácil da história. Mas eu gostei. Mas eu acho que eles deviam ter explorado mais. Eu queria ter visto ela mais em cena. Ela ter falado mais, mas não foi o que aconteceu. Enfim. A gente tem a Nina, que a personalidade dela é ter um namorado diferente a cada estação. Ou melhor, a cada 6 meses. Basicamente é o que os amigos dela falam. Então, tipo, ela não tem muita personalidade. Basicamente ela é... Nossa, eu falo muito basicamente. Enfim, mas ela, pelo que eu entendi, ela simplesmente tem um namorado a cada 6 meses. Aí passa os 6 meses, acaba o namoro. É isso que ela faz. É isso. E ela é do tipo durona e difícil. Tem que ter, né? Sempre tem que ter a durona e difícil aqui. Uou, galera, ela é muito misteriosa. Essa é a Nina. E o nome dela nem combina com a personalidade. Ela se chama Nina. Era pra ela ser, tipo assim, um doce, mas enfim, minha opinião. E a gente tem o Abe, que pra mim é o melhor personagem desse filme. Tá? Ele é o mais sensato de todos. O Abe é o namorado da vez, né? Eles quiseram colocar a personalidade dele como o namorado da vez, porque ele é o namorado da Nina.
Dessa vez. E, assim, eu não sei se o filme tentou fazer ele ser o vilão ou uma espécie de vilão por ser o chatinho, mas pra mim ele é o mais sensato durante o filme todo. Enquanto todo mundo tá querendo fazer um monte de merda e cagar tudo, ele é o único sensato que tá pensando realmente. Ele tá fazendo o que claramente eu e você faria. Então eu acho que o Abe é um dos melhores personagens durante o filme. E ele tem um detalhe que eu acho muito legal. Ele filma as coisas. Sim, é só isso. Mentira, não é só isso. No filme tem uma importância, tem uma relevância. Vá assistir que você vai entender por que é importante esse detalhe. Mas é porque, tipo, eu vi que foram poucos detalhes que foram realmente evidenciados. Mas eu vou explicar o contexto. Aí eles estão lá nessa viagem, né? Pra gente não perder o foco. Eles estão lá nessa viagem do último trajeto da Melanie. E aí eles param numa espécie de lojinha de conveniência lá no Canadá, enfim. Onde foi o último lugar que a Melanie gravou um vídeo. E aí eles chegam lá, enquanto eles estão conversando, né? O Max falando sobre o quanto ele odeia o fato dele estar solteiro de novo, porque a Clover não quer mais ele, só que ele quer fingir que ele não liga e que ele só tá ali como amigo dela, que a gente sabe claramente o filme todo que é uma mentira. A gente tem a Nina, todos eles brigando, eles começam brigando. Aí vai a Clover entrar numa lojinha de conveniência, ela conversa com um velho, um senhor de conveniência. Eu não lembro o nome desse homem, eu peço perdão. Aí ela tá conversando com esse cara, ela pergunta assim: ah, você viu a minha irmã, Melanie, passando por aqui? Ela gravou esse lugar e tal. Meio que perguntando assim da irmã dela. E ele solta a frase mais velho de conveniência, que é: todas as pessoas somem aqui, não sei o quê. Sei lá, ele fala um papo muito estranho, mas ele fala tipo: ah, porque tudo é estranho aqui, mas tudo é igual, mas tudo é diferente. Esses papos meio Alice no País das Maravilhas. Então, ele fala nessa vibe aí, nessa pegada. Aí ele fala isso, aí ele solta a frase que faz a cabeça da Clover explodir. Não, mentira, não faz explodir, mas faz dar uma virada de chave. E ele chega e fala assim: todos vão pra Glor Valley. Eu acho que é Glor Valley. Ela fala: ah, é mesmo? Oh, que interessante. Vou lá ver. Ela chega correndo nos amigos dela e fala: seguinte, galera, nova mudança de set. A gente vai pra Glor Valley porque foi pra lá que minha irmã foi. Aí já dá pra adivinhar que ela vai... Se é um slasher, já dá pra adivinhar que ela vai envolver todo mundo em bosta, né? Aí eles foram. Eles saírem daquele caminho pra poder seguir pra esse tal de Glor Valley, que começou uma tempestade. Mas uma tempestade mesmo. Tava caindo um pé d'água. Tava terrível o negócio. O negócio tava pesado. Eles estavam lá, né, viajando, um monte de chuva. Todo mundo esperando: ai meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Era isso que eu tava sentindo, energia ruim. Essa foi a Mega, pra quem não pegou. Nossa, meu Deus, a gente vai morrer. Eles estavam muito desesperados mesmo. Aí, de repente, eles veem uma redoma. Gente, pra mim aquilo é uma redoma. Quem souber do jogo, me explica. Porque pra mim pareceu uma redoma. É porque eu sei que o Abe lá no filme falou assim: ah, não, que isso é uma cortina de não sei o quê. Mas pra mim aquilo é uma redoma, tá? Eu vou chamar de redoma, fica mais fácil. Eles entram numa redoma, que é basicamente um lugarzinho fechado, onde tem uma casa. E somente naquele lugarzinho fechado não tá chovendo. Enquanto isso, está começando a escurecer aos poucos. Aí eles entram nessa redoma, pá. E aí, tipo, eles ficam: nossa, como assim está chovendo lá fora e não está chovendo aqui dentro? Aí o Abe: isso é uma cortina de não sei o quê. Ele fala uma palavra muito da hora, eu acho. Ou ele só fala que é uma cortina, não sei. Mas eu prefiro chamar de redoma, eu acho muito mais legal. Aí eles falam assim: seguinte, tá chovendo pra caramba lá fora. A gente já viu que não tem como sair, porque só aqui não tá chovendo. Então, vamos passar a noite nessa casinha aqui, ver se tem alguém aqui pra nos ajudar. E depois a gente vaza daqui. Detalhe muito importante: aquele velho da conveniência, ele falou que
coisas estranhas aconteciam em Glor Valley. E é só esse detalhe que eu queria trazer mesmo. Então lá, eles decidem entrar na casinha. Nessa que eles decidem entrar na casinha, entra a Megan, a Nina e o Abe. E a Clover e o Max ficam lá fora, meio que conversando. Um negócio assim. Eles ficam conversando e tal. E aí, nessa que eles entraram dentro da casa, a Nina percebe que tem, tipo, um caderno de visitas. Eu acho que é um caderno de visitas. Que sabe aquele caderno que você assina quando você vai em algum evento, algum ambiente, enfim. Que você vai em algum lugar. Normalmente tem isso em velório. E eu tô falando que normalmente tem isso em velório porque eu lembro que da única vez que eu fui no velório, tinha um caderno de visita pra você assinar. Então é a única experiência que eu tenho. Mas aí ela foi lá, ela viu vários nomes. Quer dizer, ela não tinha visto ainda vários nomes. Ela pegou as últimas folhas, assim, que pra mim foi, sei lá, esquisito, mas enfim, foi pra dar um suspense na ideia. Pegou várias folhas, assinou o nome dela, e aí foi, voltou, e aí ela encontrou o nome de quem? Da Melanie. Ou seja, ela deduziu, nossa, a Melanie já esteve aqui. Aí a gente corta pro Abe, foi olhar um mural de fotos que tinha em um espaço meio escuro da casa, gravou e depois ele percebeu que tinha alguma coisa por baixo das fotos. Quando ele tirou, cartazes de desaparecidos, que eu achei essa cena muito legal. E, inclusive, a foto da Melanie tava lá. Aí a gente corta para um momento em que a Clover tá sozinha, meio que sozinha, assim, e ela escuta a irmã dela chamando ela no temporal. Eu não iria ouvir a irmã dela, e é claro, Clover foi sensata como eu, que não iria no temporal, ou então, já que ela queria tanto correr atrás da irmã dela, Clover foi sensata de falar assim, ei, amigos, a quem tanto amo, vamos comigo nesta busca pela minha irmã. Não, o que ela fez? Ela decidiu entrar na chuva, no vendaval, sozinha. E a pé, sendo que tinha um carro ali, mas ela decidiu ir a pé. Porque ela é forte. E viril. E não deu certo. Aí, ela tava lá, ai, Melanie, cadê? Mel, que ela chamava a irmã dela de Mel, né? Aí ela foi, saiu lá, Mel, procurando a irmã dela, né? Enfim. Aí ela procurando, aí ela escuta o Max gritando ela. Aí, do nada, ela é sugada pra dentro da redoma de novo. E aí é o momento em que escurece de vez, eles têm que entrar pra dentro da casa. E foi daí que deu-se problema. Por quê? Não vou contar o restante do filme, porque se você quer saber, você assista, né? Porque senão também perde a graça. Mas é um filme que basicamente eles morrem, muitas vezes. Mas depois eu explico por quê. Mas assim, basicamente eles morrem. Aí eles voltam à vida. E aí meio que soltam no colo deles assim. Seguinte, ou vocês sobrevivem à noite, ou vocês fazem parte dela. Nossa, lembrei certinho a frase. Toma. Mas então, basicamente soltam isso pra ele. Ou vocês sobrevivem à noite, né? Saindo daqui com vida até o amanhecer, ou vocês se tornam parte dela. E aí eles vão morrendo e tentando descobrir o porquê tudo aquilo que tá acontecendo, onde tá a Melanie, porque o nome da Melanie estava naquele livro de visitas, então ela claramente passou ali. Então eles tentam descobrir o que tá realmente acontecendo. E aí o filme gira em torno de descobrir o que aconteceu com a Melanie e sobreviver. Por isso que é um filme slasher, survival, entende? Por isso. Eu achei da hora a ideia da morte. Por quê? Porque como é inspirado em jogo, normalmente se é um jogo desse estilo, né, se é um slasher, normalmente você morre. É meio que comum você morrer em jogo assim. Então, pro filme, qual que foi a ideia deles? Quando você morre em um jogo, você sempre dá save em algum lugar. O jogo normalmente tem esse negócio de dar save em algum ambiente, algum lugar, algum point, né? Do jogo. E aí você volta no mesmo lugar que você tava. E o jogo, ele faz isso. Ele
É meio que como se esse looping de mortes dos personagens, deles morrendo e voltando à vida, fosse esse save que o jogador dá quando o personagem dele morre. Basicamente isso. E é que eu não manjo muito de jogo, tá, gente? Mas dos jogos que eu já joguei, sempre tem esse negócio, né? Que o personagem morreu, aí ele volta um pouquinho mais fraco, porque ele volta meio que com dano da outra existência dele, tipo isso, da continuação, da morte que ocorreu. E nesse filme também tem isso, né? Eles morrem, aí eles voltam mais deteriorado, tudo podre. Ai. Enfim, mas tem um motivo pra tudo isso, papapá. O filme é interessante, não vou mentir, o filme é interessante, eu gostei do filme, mas eu achei um pouco confuso em algumas coisas. Talvez essa confusão seja porque eu não joguei o jogo. Eu não sei. Porque eu não sei nada de Until Dawn, sabe? Eu não sei nada. Então talvez essa minha confusão seja porque eu não joguei o jogo. Ou porque eu só tenho dificuldade de entender as coisas mesmo. Vai da sua compreensão. Se você entendeu o filme, parabéns. Mas, em geral, pra mim não é um filme, nossa, muito bom. Não é um filme muito bom. Em geral, não é um filme, nossa, excelente esse filme. O melhor filme de slasher. Ou o melhor filme de slasher do ano. Não. Eu não achei. Eu acho que tem filmes muito melhores. Principalmente de slasher. E eu acho que é slasher, né? Acredito que a tentativa seja de ser slasher, né? Mas, enfim. Mas, eu gostei do filme. Eu não achei um filme ruim. Me divertiu, me entreteu e me prendeu. Eu achei um filme bom. Não me apeguei tanto aos personagens. Como eu falei, eu acho que eu só tenho 2 favoritos, que é o Abe e a Megan. É um filme que me prendeu. Eu assisti, eu gostei de ter assistido. Mas não é nada muito, nossa, extraordinário. Eu também não entendi muito o final. E eu falo que eu não entendi muito o final porque eu não entendi. E depois fiquei assistindo uns 30 vídeos pra tentar entender e também não entendi. Mas é isso, eu acho que a minha compreensão pessoal, eu acho que a galera vai entender melhor o filme quem jogou o jogo, é o que eu acho, né? Não sei também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Until Dawn, muito bom. Eu gostei do filme, filme bom. Recomendo pra se você quiser assistir despretensiosamente. Mas é isso. Muito obrigado por assistir. Até uma outra próxima vez. Isso aí.